Oi gente, tudo bom? Meu nome é Caroline Mello e estamos aqui mais uma vez para conversar sobre minhas experiências e sobre como é viver em Portugal. Hoje estou aqui no Jardim da Sereia, em Coimbra, pertinho da faculdade. E vamos lá começar? Hoje vamos falar sobre minha primeira semana aqui na Universidade de Coimbra, minhas aulas inaugurais, acolhimento e muito mais. Bora lá! Então, vamos lá. Como foi a minha primeira semana na Universidade de Coimbra? Antes de chegar em si no curso, nós brasileiros temos um acolhimento. Então, todos os brasileiros que chegaram aqui na Universidade de Coimbra, na sexta-feira a gente teve um acolhimento e é basicamente com o DRI, eles explicam como é a universidade, o que tem, os núcleos, enfim, apresenta a gente o geral da universidade. E também a gente tem que entregar todos os documentos que a gente colocou na hora da nossa inscrição na faculdade. Na segunda, que aí começa assim a semana, no caso o ano letivo da gente, na segunda-feira a gente teve a praxe, que é como se fosse o trote daí do Brasil. E nessa praxe a gente tem que seguir algumas regrinhas dos nossos doutores. Doutores, no caso, são os veteranos, que a gente chama, né? Os que já estão no segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E a praxe é basicamente o nosso trote. Então a gente teve a manhã toda de trote, por assim dizer, e almoçamos com eles, e à tarde teve uma palestra com o núcleo de arquitetura. Só que eu não participei da palestra porque eu tive que resolver alguns problemas. Já na terça foi nossa aula inaugural. Terça-feira todos os professores do departamento, ou pelo menos a maioria, reuniu os caloiros, né, do primeiro ano, tanto brasileiros quanto portugueses, e apresentaram as disciplinas, quem era o professor de cada disciplina, os materiais necessários, e dividiram as turmas. As turmas, no caso, 80 pessoas, mais ou menos 60, 80, foram divididas em 4 turmas, e todos os brasileiros ficaram na mesma turma, para a maioria das matérias, por assim dizer. Porque o ensino médio daqui é um pouco diferente do nosso. No caso, o ensino secundário, eles dão umas matérias um pouco mais complicadas, e a gente não tem esse aprofundamento todo em algumas matérias. Então, assim foi dividida as turmas, e assim que acabou a reunião com todos os professores, a gente teve aula de projeto. E aí, nesse caso, o projeto, os brasileiros não ficam muito juntos, não. Separa mesmo, porque o intuito deles é a gente usar a criatividade, então não ficar muito preso a uma coisa só. Então, na aula de projeto, no meu caso, a minha professora passou já um trabalho para essa semana agora, a próxima semana, a segunda semana, na primeira semana já. Então, a primeira coisa que ela fez foi se apresentar, dizer os materiais, repetir os materiais pra gente ter certeza, e passar um projeto sobre um congresso que ia acontecer na mesma semana. E aconteceu já. Na quarta, a gente teve um passeio, um tour pela cidade, alguns pontos, na verdade, principalmente perto da Universidade de Coimbra, com um professor de História da Arquitetura. E a manhã toda foi assim, a gente foi na universidade antiga, né, como se diz aqui, que no caso é onde tem a de Direito, conhecemos alguns museus e fomos caminhando pela cidade. Conhecemos a AC, que é a Associação Acadêmica, conhecemos o teatro também, que era o teatro da faculdade, mas hoje abrange toda Coimbra. E à tarde nós tivemos nossa primeira aula de Construção 1, que foi também introdutória. Foi basicamente os dois professores, o de construção teórica e o de construção prática, receberam a gente, explicaram como vai ser o decorrer do nosso ano e já passaram como se fosse um projeto para a gente começar a estudar, porque a gente já vai começar a trabalhar com um projeto. Na quinta foi o dia todo de congresso. A gente começou às 9 da manhã e acabou às 6 da tarde. Foi um congresso que é muito interessante, que aqui eles costumam fazer todo ano, mas que na pandemia ficou um pouco parado. Mas é um congresso de ex-alunos, aquelas pessoas que se formaram já em mestrado integrado de arquitetura, já têm suas empresas ou trabalham em empresa, e aí eles apresentam projetos com que eles trabalham, mostram as suas experiências e tudo mais. Já na sexta-feira foi um dia que a gente realmente teve aula, e a gente teve já cada um sua turma, eu tive aula à tarde de geometria. E a geometria é um pouco diferente, é como se fosse a geometria descritiva que a gente dá nas faculdades aí do Brasil. Mas a geometria descritiva que eles têm no ensino secundário, então é um baque pra gente, né, pro brasileiro.
Mas a gente teve essa aula de geometria que já foi também iniciando com um trabalho que já é para entregar agora no próximo mês. Então, essa foi a primeira semana, foi muita informação, mas basicamente a gente teve algumas aulas, sim, já projeto, trabalho, e outras foram mais introdutórias. E teve acolhimento, o que acontece para todos os brasileiros. Antes do acolhimento também, uma professora de arquitetura, a professora de geometria, ela propôs há um tempo atrás, acho que faz 6 anos, um módulo iniciativo para brasileiro. Ela criou essa iniciativa com o intuito dos brasileiros não sentirem tanto quando chegam aqui e se deparam com a geometria, porque os portugueses eles já têm essa matéria no ensino médio, no ensino secundário. E quando eles chegam na faculdade, é normal, é como se eles só estivessem subindo as escadinhas e aprendendo um pouco mais. Mas a gente que é brasileiro, a gente não tem essa geometria descritiva no Brasil. Então, quando a gente chega aqui, a gente não entende basicamente o que está acontecendo na aula. Então, essa professora, 2 semanas antes de começar as aulas, então, as aulas começaram essa semana. 2 semanas atrás, a gente teve esse módulo iniciativo, eu e mais 2 brasileiras que participamos. Então, foram 2 semanas de aula de geometria descritiva antes de conhecer realmente a universidade, os professores e os alunos. É interessante essa iniciativa porque realmente assusta quando a gente chega na aula de geometria e não entende muito o que está acontecendo. Então, é interessante, se você fosse escrever um dia para mestrado integrado em arquitetura aqui em Coimbra, se atente a esse módulo, porque vai ser super importante, ok? Minha experiência nessa primeira semana foi um pouco corrida, é muita informação e você passa boa parte do dia na faculdade. Meus horários, eu só tenho poucos dias livres, ou poucos horários dos dias livres, mas assim, o lugar é bem acolhedor. Eu vou tentar mostrar alguns vídeos para vocês de como é o departamento de arquitetura. É o único departamento que nunca fecha. Interessante, né? Ele fica 24 horas aberto, por assim dizer. Como estudante, você entra, você tem sua carteirinha, você entra e você pode fazer os projetos, maquete, enfim. Então é o único departamento da Universidade de Coimbra que não fecha. Pois é. Mas assim, é interessante, é uma experiência que eu acho que eu nunca imaginei que teria. É um choque de realidade também, porque é um pouco diferente do Brasil. Mas pela primeira semana eu tô gostando muito. Estou me sentindo acolhida tanto pelos professores quanto pelos alunos portugueses daqui. E é uma troca de conhecimento super interessante. Eu e os outros brasileiros que estamos em arquitetura, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de entender o português, porque não é igual. Muitas palavras diferentes, mas a gente vai se acostumando. Mas tá tudo indo certo, sabe? Assim, a primeira semana foi uma semana super interessante. E durante a semana toda aconteceu a praxe. Eu só fui em 2 dias, eu sei que é errado. Mas é porque aqui é uma tradição deles, então trote quase todo dia. Então, seu primeiro ano todo pode ter trote qualquer dia da semana. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Essa foi minha primeira semana. Muita informação em pouco tempo. Mas ao decorrer do curso eu vou trazendo mais informações, certo? Se puder curtir o canal, acompanhar aqui. Se você tem interesse de vir para Portugal ou tem alguma dúvida, pode perguntar, não fique tímido. Eu passei por muitos perrengues para poder descobrir muitas coisas, então é bom ter alguém que possa te responder e te ajudar nessas horas, certo? Então qualquer coisa pode contar comigo, acompanhe aqui e até mais. Tchau!